Sejam bem-vindos à aula 8, no nosso curso de Contabilidade Social. Hoje nós vamos introduzir e discutir o conceito de números índices, ok? E eu vou me basear basicamente nas demonstrações utilizadas por Alexandre Sartori nesse livro, Estatística, Introdução à Econometria, que é o último capítulo do livro, ok? O livro da Paulani, que é o nosso livro texto base, ele apresenta o número índice, mas as demonstrações que o Sartori faz aqui é um pouco mais detalhada, tá? Então vai ser uma mescla. O que vai ser dito aqui você consegue acompanhar pela Paulani, mas o conteúdo em si ele foi feito a partir do livro do Sartori com o livro de macroeconomia do Mário Henrique Simonsen e Rubens Cisne, tá ok? Então basicamente esse curso é uma mescla desse livro com esse livro aqui, certo? Então a gente vai entrar no conceito de número índice, tá? Vamos ver para que serve e qual a sua utilização. Então suponha que estejamos analisando as exportações da Cildávia, é um país qualquer aí, medido em moeda local, o Cildávio, tá? Cildávio, tá certo? Então é um país que você não tem nenhum conhecimento sobre taxa de câmbio, tá? E aí esse país apresenta ao longo do tempo esse valor de exportações aí, ó. De 91 a 2000 tem esse fluxo de valores, tá? Em milhões de sildávios, né? Tudo bem? Bom, como a gente não conhece o câmbio, o número índice nos permite justamente fazer uma avaliação ah, dessa variável macroeconômica, independente de a gente conhecer ou não a taxa de câmbio. Por isso que o seu conceito é importante, tá? Dentre outras coisas que a gente vai discutir aqui ao longo do curso. Então a questão é, quanto vale o sildável? Tá? Independente do conhecimento da taxa de câmbio, é possível fazer uma inferência universal. Nada é certo na vida, né? Então por isso que esse universal está entre aspas, sem comprometer a evolução e proporção dos dados originais. Então, considerando essa evolução de exportações que ocorreu no país em moeda local, como é que a gente pode avaliar se isso foi bom, se isso foi ruim? Né? Qual que é uma forma correta de eu poder avaliar esse país, por exemplo, e comparar ele com outros países? Tá? Então, é independente do conhecimento que a gente tenha da taxa de câmbio, o número índice vai nos atender a fazer essa análise. Ou seja, quanto vale o CIDOV? Não importa. Tá? Então, para a gente construir o número índice, a gente tem que escolher, como o nome diz, um número índice. Então, tem que ter algum índice, alguma referência para eu poder construir os demais valores. Então, aqui nessa tabelinha, a gente vai utilizar o ano de 1995 e vocês podem utilizar qualquer outro ano, porque a partir dele começa a ter grandes evoluções aqui, tá vendo? Até então é 1, 2, 3, 3, 3, aqui vira para 4, 5, 6. Então, só por conta disso, a gente vai usar o ano de 95 como ano base. Ou seja, o que a gente vai fazer com o número índice? A gente vai, vocês vão ver que é muito parecido com a técnica de deflacionamento. A gente vai pegar todos esses valores e vamos deixar eles comparáveis com 1995, tá certo? Em relação a 95, o que aconteceu aqui com as exportações? E o interessante é que essa medida vai depender da taxa de câmbio. Ok? Então a gente vai escolher justamente por conta dessa mudança de patamar que ocorreu a partir de 95. Então, esse 95 é o nosso ano base, é o ano de comparação. Nós vamos utilizar uma regra de 3 simples para ajustar os demais anos. Então, 3.211.000 é exatamente esse número aqui. Ó. Então, se esse aqui é o meu ano base, qual que é a regra de 3? Se 3.211.601 é o meu valor 100,
Quanto vai ser o ano de 1990, que é o meu primeiro ano aqui, ó, 91, desculpa. Então, se 95 é meu ano base, meu ano 100, quanto vai valer o meu ano de 1991? Então, a gente faz uma regra de 3 simples aqui e a gente chega no valor de 38,43. Tá? Bom, calculamos então o número índice aí. Se a gente estender esse raciocínio, esse cálculo para todos os anos, né, até o 95 é meu ano base, é meu ano 100, e aí eu faço essa mesma conta para todos os anos aqui. E aí, o que eu calculei? O que eu encontrei? Exatamente essa interpretação que a gente vai fazer aqui. Entre os anos de 1995 e 1997, ou seja, daqui para cá, estou analisando isso aqui, ó, o índice saiu de 100 e foi para 165. Isso significa que as exportações aumentaram em 65%. Ok? Da mesma forma, entre 95 e 1992, as exportações diminuíram aproximadamente 27%. Né? Se eu fizer 100 menos isso aqui, 100 menos 73,64 me dá em torno aí 27%. Se eu fizer 100 menos 165, eu tenho 65%. Então, se eu descontar 100 de cada um desses valores aqui, eu obtenho o valor em percentual. Da mesma forma que em 91 as exportações caíram a quase que 70%, né? 61, 62% praticamente, em relação a 95. Ou seja, eu construí uma série onde eu consigo entender o que aconteceu com os valores comparando todos com 1995. Tá? É dessa forma que a gente constrói o número índice. A gente escolhe um ano base e avalia todos esses resultados com relação a ele. Tudo bem? Vou deixar aqui como exercício para vocês fazerem para o ano base de 1998 para treinar isso aqui, tá? E tentem fazer exatamente essa mesma interpretação. Ok. Bom, então basicamente o número índice vai nos dar esse tipo de avaliação. A despeito de taxa de câmbio, de peculiaridades de cada país, o número índice ele considera a pura e simples avaliação da própria base de dados original. Então a gente consegue avaliar com maior precisão, por exemplo, exportação, fluxo de capitais e coisas assim. Ok? Então por isso mesmo que ele é muito útil para a gente avaliar economia, mercado e série de preços. No nosso caso específico, como a gente está fazendo uma discussão de contabilidade nacional, tá? Aqui ele vai entrar, tem uma diferença, uma novidade que essa metodologia traz, que quando a gente aprendeu a calcular o PIB, a gente viu que o PIB era uma medida de valor, né? Você calcula o PIB, ele está lá em milhões de reais, por exemplo. Isso dá origem a um problema importante na comparação intertemporal das contas. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente aprendeu a calcular o PIB e viu que ele é o somatório de preço um somatório de preço e quantidade para N produtos na economia no instante específico do tempo, né? Uma medida de produção. E aí vamos supor que esse PIB, que essa forma de cálculo, né, como a gente aprendeu, cresceu 15%. Bom, se o PIB é um somatório de preço vezes quantidade de vários produtos, a pergunta é: esses 15% ocorreram em virtude do preço que ficou maior ou de uma quantidade que ficou maior? O que aumentou, preço ou quantidade? Os dois aumentaram ou um aumentou tanto que compensou de repente a queda de outro? Então, quando a gente faz essa análise da conta, a gente simplesmente sabe que aumentou e não discriminou onde que aumentou. Então, esse aumento pode ter vindo tanto pelo preço quanto pela quantidade. Tá?
Então, em cima dessa problemática, a gente define número índice, que é uma estatística de variação de um conjunto composto por bens fisicamente diferentes. Então, nós vamos construir um cálculo, vamos apurar um cálculo, que eu consigo discriminar qual a sua fonte de variação para qualquer que seja o bem, para qualquer que seja a economia. Tá? Então, essa é a beleza do número índice para a gente fazer avaliações. Ah, bom, caso estejamos analisando um bem homogêneo, ou seja, um bem que é igual, tá, para qualquer região, a gente usa a metodologia dos índices simples. A ideia desse índice é simplesmente comparar os preços entre um período e outro, dado que o bem é homogêneo. Então aqui, como o bem é o mesmo, eu consigo fazer uma avaliação simplesmente pelo preço dele. Tá? Então, índice de preços, quantidades e valor. Índice simples. Vamos entender então como é que é esse índice, tá? Então vamos supor V0, Vn e Vn como a série que a gente está analisando ao longo do tempo. O que vai ser o índice simples então? Então o índice simples, referente a um período T, com base no período I, o meu período I então aqui no caso é o meu ano base. A gente vai conseguir obtê-lo pelo seguinte cálculo. Se eu pegar, então, por exemplo, preço de soja. O preço da soja, então, no ano 1 sobre o ano 0, que é meu ano base, e multiplicar por 100. Então, na verdade, é a mesma coisa que eu fazer um somatório de preços desse mesmo bem, porque o bem é homogêneo, né? Onde esse sufixo aqui me indica período, tá? Então, isso aqui é o meu ano final. E esse sufixo 0 me indica o ano base, para I bens que possam existir na economia. E aqui no caso eu estou analisando só o preço. Como o caso aqui o bem é homogêneo, esse I pode ser o preço do mesmo bem ao longo do tempo. E multiplicar por 100. Tá? Vamos aplicar então o índice simples quando os bens são diferentes, tá? Para a gente ver por que ele só pode ser aplicado quando os bens são homogêneos. Por que isso acontece? Então, a gente tem a definição dele aqui. Então, vamos atribuir essa definição para essa economia, onde eu tenho 3 bens diferentes, cada um com seu respectivo preço ao longo de 2 anos. Então, como é que eu abro isso daqui? Então, o ano de 2010 é meu ano base, então é meu P0. E aqui eu tenho para I bens, então eu tenho 3 aqui, né? Meu I igual a 3. Arroz, feijão, televisão. E aí eu vou pegar o preço e só fazer o somatório do preço de cada um. O ano 2010 é meu ano base. Então 1 mais meio mais 400. Aqui eu tenho o preço do meu ano de referência, que é meu ano 1, que é 2011, e o somatório do preço para esses 3 bens aqui também. Então 2 mais 1,20 mais 440. Multiplico por 100, vou cair nessa divisão. Isso é igual a 1,10. Se eu multiplicar isso aqui por 100, me dá 110,39. Ou seja, vamos avaliar por que isso não funciona. Como é que a gente faz a leitura disso? Se esse índice deu 110, então significa que de 2010 para 2011, os preços dessa economia, né, esse índice de inflação aí, a inflação dessa economia foi de 10%. Tá? Estamos aqui só apurando o preço. Então significa que a inflação dessa economia foi 10%, né? Um pouco mais, 10,4%. Mas vamos analisar os dados. O arroz de 2010 para 2011 aumentou 100%. O feijão saiu de meio para 1,20, aumentou quase 300%. A única coisa nessa economia que aumentou próximo de 10% foi a televisão.
Então, por isso que a gente não pode utilizar o índice simples quando nós temos bens diferentes com diferentes preços, porque o que acontece? Como uma propriedade mesmo de cálculo numérico, tá? Ah, ele sofre a influência do bem que tiver o maior preço. Então, esse 10,4% está sofrendo muito mais a influência desse bem que é mais caro do que refletir a variação nos demais, que são muito mais baratos. Então, a aplicação do índice simples para uma economia com esse nível de complexidade, não vai nos gerar, né, uma análise correta. Ela está contaminada pelo bem que tem o maior preço. Mesmo que a gente tente fazer uma média de preços aqui, qualquer coisa, ainda assim esse efeito vai estar ocorrendo. Tá? Então, o índice simples aplicado para uma economia já com sua complexidade, é, ele gera esse problema. Ele não consegue dizer para a gente qual é de fato a evolução de preço de uma economia. Né? Essa inflação é muito maior que 10%, porque esses dois itens aqui, que inclusive são bens normais, né, é, de consumo imediato, aumentaram muito mais do que a televisão. Isso não está refletido aqui. Então, por isso que índice simples não é uma metodologia boa para se analisar uma economia. Por isso mesmo que para corrigir esse efeito, a gente tem que levar em conta a quantidade dos bens que foram consumidos. E aí com isso nós temos os índices compostos, que envolve mais de uma série temporal, normalmente série de preços e série de quantidade. Tá? A gente vai ver que a estrutura é mais ou menos a mesma, mas a gente vai entrar agora com a variável de quantidade nesse cômputo. Como estamos tratando de quantidades ao longo do tempo, então será necessário escolher entre a utilização destas, ou no fim ou no início do período. Bom, vamos ver o que tem de novo aqui. Nós continuamos a somar preços do início do período sobre o preço do ano base. Para evitar o efeito do índice simples, a gente vai ponderar isso aqui então pela quantidade disponível, quantidade consumida no início do período. Ok? Então, por exemplo, se eu voltar aqui para 2011, é como se eu ajustasse isso aqui pela quantidade consumida em 2010. Tanto o preço do ano base quanto o preço do ano de 2011. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. Estou pegando aqui o preço de 2011 sobre o preço de 2010 e multiplica pela quantidade consumida de 2010. Esse índice em que eu considero o instante inicial, o início do período, eu chamo de last pairs. Esse aqui, no caso, como eu estou variando o preço e mantendo quantidades do início do período, é um last pair de preço, porque eu estou variando somente o preço entre os períodos. Se eu quisesse avaliar a quantidade, então eu mudaria aqui a quantidade, tá? A quantidade do ano base e a quantidade do ano de análise, e ajustaria pelos preços no início do período. Então, essa aqui é a versão de last pairs para quantidade, essa aqui é a versão de last pairs para preço. Se ao invés de considerar os ponderadores aqui no início do período, eu considerar no fim, eu tenho o índice de Paasche. Mesma coisa, Paasche de preço e Paasche de quantidade. Então a diferença é, como é um Paasche de preço, então o preço tem que oscilar. O preço do ano de análise sobre o preço do ano base. Só que ao invés de ponderar pela quantidade inicial, eu vou ponderar pela quantidade final. Então aqui é como se eu estivesse ponderando esse preço não pelas quantidades de 2010, mas pelas quantidades de 2011. Mesma coisa se eu quiser analisar a quantidade. Eu vou variar a quantidade entre o ano de análise e o período base
e vou ajustar pelos preços de 2011, não pelos preços de 2010, conforme eu faço no LastPass. Ok? Bom, então, para tentar ficar entre o meio termo, entre um e outro, Fisher propôs justamente isso aqui. Ao invés de você escolher fim ou início, calcule os dois e depois tire uma média geométrica disso. Se eu tirar uma média geométrica disso, que é o que? Como eu tenho aqui duas variáveis, então eu multiplico as duas e tiro a raiz quadrada. Que é, se eu tivesse três variáveis, né? Multiplicaria as três variáveis, raiz cúbica. Então, se eu tirar uma raiz quadrada da multiplicação desses dois, eu consigo chegar no número médio entre esses dois índices, tanto para preço quanto para quantidade. Ok? Então, essa aqui é a lógica dos índices compostos. Sendo assim, como é que a gente aplica isso na prática? Então, vamos supor agora uma economia um pouco mais real, onde eu tenho aí arroz, feijão e carne, três períodos, cada um preço e quantidades diferentes. Como é que eu calculo o LASPER de preço? Tá aqui essa nossa fórmula aqui. Eu vou pegar então, o que a gente quer fazer? Intuição, né? O que é o LASPERS? Início de período. Então, se eu quero fazer uma análise de preço, onde meu período zero vai ser meu ano base, e eu quero saber o que aconteceu entre o período zero e o período 1, período zero e período 2, então eu tenho que fazer dois cálculos. Então, para o período 1 vai ser o quê? O ano de análise 2,30 multiplicado por 10,50, que é a minha quantidade inicial. Está aqui, ó. Certo? PI1 vezes QI 0. Não é um somatório, então é isso mais 3,60 vezes 9,50. R$ 11 vezes 11,30. Estou pegando os preços do período 1 multiplicando pelas quantidades do período 0. Embaixo vai ser o quê? P0 vezes Q0. Então é 2 vezes 10,50, 3,50 vezes 9,50 e 10,50 vezes 11,30. Quando eu faço o cômputo desse período, eu tenho 1,0564. Faço a mesma coisa para o período 2. 2,40 vezes Q0, 3,80 vezes Q0, 11,20 vezes Q0. Embaixo fica a mesma coisa, né? Porque é o período base. Cheguei no número índice. Ok? Bom, o que esse índice me diz? Que a inflação do período zero, comparado ao período zero, então a inflação aqui foi de quanto? 5,64% e aqui 8,65%. Ok? Então aqui eu consigo fazer um cálculo de inflação entre um período e outro de forma direta. Isso aqui menos 1 vezes 100 me dá percentual, né? Ou se eu continuar com eu posso multiplicar por 100, descontar 100, enfim. Então a inflação aqui do período 0 para o período 1 foi de 5,6%. E do período 0 para o período 2 foi 8,65%, considerando a evolução de preço e de quantidade do período 1 e 2 em relação ao período 0. Posso fazer a mesma coisa para o PAASH. Tá? E agora qual que é a diferença? Eu vou fazer a mesma coisa, mas eu pondero pelas quantidades finais, que é um PAASH de preço. Então vai ser o preço final, que é o quê? Meu período 1, que é meu ano de análise. 2,30 que multiplica. Lá eu multipliquei 2,30 por 10,50.
Aqui eu multiplico 2,30 por 8,50. 3,60 vezes 10 é 10, e não mais por 9,50. Tá vendo aqui, ó? 2,30 vezes 10,50, porque é no início. Agora eu tenho 2,30 vezes 8,50 em cima. Tá? E isso muda nos dois, né? Porque aqui ó, é quantidade final. Aqui, desculpa, aqui é quantidade inicial. 10,50 em cima, 10,50 embaixo. Aqui 8,50 em cima, 8,50 embaixo, porque é no instante 1, né? Período final. 3,60 vezes 10 e 10, 11 vezes 12 30. E o denominador aqui, tanto em cima quanto embaixo, vai dando o mesmo. O que aconteceu? Uma nova forma de calcular o índice de preço. Então a inflação aqui de um período para o outro foi de 5,35 e aqui de 8,5. Então o Laspers me deu um valor um pouco maior, né? Do que o Paache. Tá? Levemente maior. Se eu calcular o Fischer, então eu vou fazer o que? A média entre os dois. Se um me deu 1,053 e o outro 1,0564, como isso aqui é uma média geométrica, tem que ficar alguma coisa no meio, né? Por isso que deu 1,0549 e esse aqui deu 1,0857. De posse dos resultados dos índices, eu consigo calcular o índice de preço por Fischer. Ok? Então, nessa primeira parte da aula, é importante que vocês saibam fazer essa leitura aqui. Olhar para a tabela, olhar para a ferramenta, que é a nossa fórmula, e aplicar. E o mais importante depois disso, interpretar. Ok? Então é importante entender o que foi feito aqui, fazer a conta e fazer a interpretação. Com base nessa base de dados aqui. Ok? Ok. Então, como que nosso foco é prático, é entender como aplicar, como calcular, apure os três índices agora para a quantidade. Tá? Ou seja, refaça a mesma coisa, só que agora para a quantidade. Que são essas fórmulas aqui. Ó. Vocês vão pegar em cima dessa mesma base de dados, só que agora fazer o Laspers de quantidade, Paache de quantidade e Fischer de quantidade. Ok? Então, bons estudos, faça o exercício. Na próxima aula a gente vai discutir o porquê dessas diferenças entre um índice e outro. Ok? Bons estudos.